Bom, eu queria compartilhar com vocês hoje, vou fazer um retrospecto bem rápido sobre o mês de novembro. Hoje é 30 de novembro, portanto, nós estamos aí amanhã, chegando em dezembro, né? O ano está acabando, mas ainda tem muita coisa para Deus fazer nas nossas vidas nesse último mês, amém? Milagres que vão vir, respostas de oração que vão vir, encontros com Deus que você vai ter, amém? Em nome de Jesus. E eu queria lembrar a vocês que nesse mês de novembro, foi um mês muito intenso. Nós começamos o mês de novembro com uma campanha que era assim, impossível, até que Deus apareça, até que Deus entre na história. Quem fez essa campanha? É uma campanha que injetou em nós fé, que nos lembrou as promessas de Deus, aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Nós tivemos 21 dias de jejum, oração 6, 12, 15 horas, 6 horas, 22 horas. Um período em que nós, como igreja, nós dissemos a Deus: Deus, nós queremos que o Espírito governe sobre a nossa carne, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Foi esse tempo que nós vivemos. E a semana passada nós tivemos um culto importante para nós, o culto da bênção paterna. Então, meus queridos, é uma maravilha nós vivermos, andarmos com o Senhor, né? Esse período todo nós fomos mergulhando nessa característica de Deus, do seu poder, da sua grandeza, do Deus que faz milagres, do Deus que diz para nós: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E hoje eu queria compartilhar um outro aspecto do Evangelho. O Evangelho, ele é riquíssimo, inesgotável. E eu queria compartilhar com vocês um outro aspecto do Evangelho que talvez não nos deixe muito animados, mas que é de extrema importância para a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com vocês sobre o tema da cantata Nunca Foi Sobre Nós. É um tema profundo, um tema maravilhoso, riquíssimo, e que tem o poder de transformar a nossa vida, tem o poder de mudar um pouquinho mais como nós enxergamos o Senhor Jesus, Deus, o seu plano, o seu reino, o que é se tornar um discípulo de Jesus. E eu queria começar então lendo com vocês o que está lá em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23, Jesus, ele está diante da multidão. E diante da multidão, Jesus, ele chega e fala para a multidão assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome dia a dia, diariamente a sua cruz e siga-me. Verso 24, quem se apegar à sua vida, perdê-la-á. Mas quem deixar renunciar a sua vida por amor a mim, Jesus está dizendo, salvará. Amém? Amém? Como eu falei para vocês, quando nós falamos, Jesus aqui é interessante, porque ele não está fazendo esse convite para um grupo pequeno, ele está fazendo esse convite, ele está dizendo, ele está ensinando, na verdade. Ele está dizendo isso para a multidão. Ele está dizendo aí para a multidão: olha, vou ler de novo, vou fazer como o pastor Erle, vou ler devagarinho. Ele está dizendo assim: Jesus disse à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, portanto, se alguém quer ser meu discípulo, quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Isso é um desejo, se tornar discípulo de Jesus. Quem quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue-se a si mesmo. Essa palavra é renuncie a si mesmo. Quando a gente vai olhar no grego, essa palavra está dizendo assim: aquele que abre mão dos seus interesses próprios, aquele que abre mão das suas próprias vontades, aquele que abre mão dos seus interesses e das suas próprias vontades. Jesus está dizendo, então, se você quer ser meu discípulo, você precisa aprender a renunciar a si próprio, às suas vontades, os seus desejos. E ele diz, e você precisa tomar, uma vez por semana, tomar a sua cruz,
Uma vez por semana? Não. Ele diz, e você precisa tomar a sua cruz todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. E então você vai me seguir. Querido, ser discípulo de Jesus envolve renúncia. E eu acho fantástico porque quando nós pensamos em Lucas, eu quero que vocês deixem esse versículo aí, que nós vamos voltar nele algumas vezes. Quando nós lemos Lucas 9, 23, obedecer e viver Lucas 9, 23, só é possível se nós tivermos um entendimento da grandeza e do poder de Deus. Nós tivemos um novembro cheio de manifestação do poder de Deus. Nós tivemos um novembro que nós aprendemos sobre o poder de Deus. Hoje mesmo nós temos um milagre, né, caçula? Nós hoje tivemos um milagre, em algum momento esse testemunho vai ser dado do poder e da manifestação de Deus, trazendo um livramento terrível. Então, meus queridos, quando nós temos um entendimento dessa grandeza e desse poder de Deus, nós nos tornamos mais capazes de renunciar, de negar a nós mesmos. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, Êxodo 3,14, Moisés ele está na sarça ardente e ele tem um encontro com Jesus, com Deus, com o Senhor. E ali, naquele momento, Deus chega para Moisés e fala: olha, Moisés, eu quero que você vá até os filhos de Israel e você diga a eles que eu vou libertá-los da escravidão do Egito. Diga a eles, é você que eu vou enviar para isso. Moisés, naquele momento, chega para Deus e fala... Desculpa. Moisés, naquele momento, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, mas que nome eu direi aos filhos de Israel? Que o teu nome, qual é o teu nome? Que nome eu direi? Que Deus é esse que vai livrá-los da escravidão do Egito? Moisés está dizendo assim: olha, eles nem conhecem o Senhor e tampouco o seu nome. O povo de Israel conhecia Deus como o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo de Israel já estava há mais de 400 anos escravos no Egito. Eles não tinham consciência de quem era esse Deus mais, tinha se perdido. O que eles conheciam de Deus era aquilo que era contado pelos familiares, de geração em geração ali. Então eles não sabiam nem sequer o nome daquele Deus. E Moisés, naquele momento, ele pergunta para Deus: que nome é o teu que eu direi para os filhos de Israel? E olha o que Deus diz para ele, qual a resposta de Deus para Moisés. Ele diz: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, Moisés. E ele ainda diz um pouco mais: diga ao povo de Israel, o eu sou me enviou a vocês. É um Deus tão poderoso que se garante quando ele diz eu sou. E eu queria que vocês colocassem para mim essa palavra eu sou, Yahvé, ela é traduzida dessa forma, mas no original é Jeová. E eu estava lendo um autor que eu gosto muito, ele é um judeu messiânico, e ele explica o significado dessa palavra. Ele diz assim, que Jeová, Deus diz assim: eu sou o que sou, o eu sou me enviou a vocês. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou Jeová. Sabe o que significa? Ie significa será. O que significa ro? Significa é. O que significa vá? Significa ele era. O Deus que é, que será, que era, o grande eu sou, o eterno, o infinito, aquele que sempre existiu, aquele que não tem início e não tem fim, aquele que é soberano. Diga ao povo de Israel que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Esse é o meu nome. É esse Deus que eu e você servimos. E é esse Deus que nos convida a renunciar nossos desejos para segui-lo. Só que
Saber o nome de Deus não é suficiente. Era necessário que o povo de Israel tivesse experiências com o poder de Deus. Era necessário que o povo de Israel conhecesse quem é esse Jeová, quem é esse os Deus dos meus pais, os Deus dos nossos pais. Quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ele queria ter experiência, eles precisavam ter experiência com esse Deus. E nós vemos que Deus, ele sabia disso. E lá eu quero ler com vocês, Êxodo 10, de 1 a 2. Êxodo 10, de 1 a 2. Deus sabe todas as coisas. Ele sabia também que aquele povo que estava escravo no Egito, eles precisavam conhecer o seu poder para crer de fato nele. E sabe o que ele faz? Ele envia 10 pragas. E por meio das 10 pragas, Deus mostra a grande manifestação do seu poder. Não apenas para os egípcios, mas também para os israelitas, para o povo de Israel. Aquelas 10 pragas provam para o povo de Israel que Deus era mesmo poderoso, que Deus era mesmo capaz de tirá-los do deserto. Eu não sei vocês, mas eu vibro quando eu leio isso, e eu já li isso tantas vezes. Mas quando eu penso sobre isso, né, ele diz assim lá em Êxodo 10, 1, 2, olha como Deus é fantástico. Ele fala assim, o Senhor disse a Moisés, Deus fala para Moisés assim, Moisés, eles estão lá naquela coisa de libertar o povo de Israel para a terra prometida, e Deus fala para Moisés assim, Moisés, volte a Faraó, porque eu endureci o coração dele e dos seus oficiais. Para quê? Para quê, gente? Por nada? Só porque ele quis fazer isso? Não, mas para demonstrar meus sinais entre eles. Ele continua no próximo. E também, então Deus manifesta os sinais, Ele quer mostrar os sinais dele para o povo de Israel e também para os egípcios e também para o povo de Israel. E Ele fala, e também para que você, Moisés, conte a seus filhos e netos, olha essa palavra forte, como eu ridicularizei os egípcios. Como eu sou todo poderoso, como eu, contra mim ninguém pode. Eu sou maior do que todas as coisas, eu sou maior do que a maior nação mais poderosa do mundo. Eu os ridicularizei, eu zombei deles. E ele continua dizendo assim, eu quero também, Moisés, que você conte aos seus filhos que eu realizei sinais no meio deles. E então assim, vocês saberão que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. A manifestação do poder de Deus através das 10 pragas é o suficiente para que o povo de Israel agora não só sabe o nome de Deus, mas eles também conhecem quão poderoso esse Senhor é. E eu me atrevo a dizer para vocês que isso é uma questão minha, tá? Isso é uma questão minha. Eu me atrevo a dizer para vocês que eu acho, né? Vocês sabem que tem uma diferença entre eu vou fazer e fazer. Vocês concordam comigo? Às vezes a gente fala, eu vou fazer no início do ano, e chega, talvez em dezembro a gente faz. E eu acredito que o povo de Israel, eles só depois, lógico, tiveram as 10 pragas e eles estavam, né, conduzidos por Moisés. Mas sabe aquela decisão interna mesmo, no coração, de que eu vou fazer e faço? E eles saíram do Egito e eles foram para o deserto. E naquele momento, o que eu estou querendo dizer para vocês, é que eu acredito que apenas depois que eles viram o grande poder de Deus, eles foram capazes de renunciar à vida de escravos que eles tinham. E vocês podem olhar para mim e falar, não, pastora, você está enganada. Precisa disso tudo para renunciar à vida de escravo? Deixa eu dizer para vocês,
O escravo tem uma certa segurança. O escravo sabe onde ele come. O escravo sabe onde ele dorme. Ele tem uma casa. Ele é maltratado, a vida dele não é boa. Mas ele tem segurança. O ser humano, ele encontra segurança naquilo que é familiar para ele. Vocês concordam comigo? Pode não ser bom, mas se nós temos segurança naquilo, por isso a nossa dificuldade enorme de desapegar. Por isso a nossa dificuldade enorme de renunciar. Aqueles escravos, eles foram capazes de renunciar. Porque eles conheceram, renunciar ao Egito, renunciar à escravidão. A gente vê que lá na frente, adiante no deserto, quando eles estão passando por um perrengue, eles começam a sentir saudade de quê? Dos pepinos, das cebolas, do alho do Egito. Eles estavam tão amoldados a serem escravos, que abrir mão disso é muito difícil. Eu quero dizer para vocês que conosco não é muito diferente, não. Nós também temos, Deus nos convida, Deus nos chama para buscar mais dEle, para estar mais perto dEle, para se tornar um discípulo de Jesus, andar perto com Ele. Ele nos chama para viver aventuras com Ele, e muitas vezes nós estamos apegados a um estilo de vida, às vezes tão medíocre, comportamentos que nos distanciam de Deus. Talvez a nossa vida nem seja tão boa, mas nós não renunciamos essa vida, esse estilo de vida, para estar com o Senhor, para nos tornarmos discípulos dEle. Essa é uma realidade para nós hoje. Então, nós vemos que para nós nos tornarmos discípulos de Jesus, primeiro, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. E nós sabemos que para renunciar a nós mesmos, é necessário que a gente conheça muito mais do Senhor. É necessário que a gente conheça muito mais de quem Ele é, do seu poder, da sua grandeza. Que a gente mergulhe nele. Viver Lucas 9:23 só é possível se nós tivermos uma grande revelação da grandeza de Deus. Eu tenho uma frase que eu gosto que diz assim: a salvação é um convite para a comunhão. Nós somos salvos. A fé, ela não é um ato único, mas ela é um ato contínuo de olhar para Deus. Conversando ali com o pastor Jean agora na coxia, e ele falou: nossa, pastor, eu estou como um novo convertido, apaixonado por Jesus, pelo Evangelho. Eu estou descobrindo cada coisa nova de Deus. E é isso, o Evangelho é isso. O Evangelho é essa descoberta diária. Diariamente nós vamos descobrindo mais uma faceta de Deus, uma peculiaridade de Deus, um pouco mais da sua bondade, um pouco mais da sua misericórdia, um pouco mais da sua grandeza, um pouco mais da sua bondade. Todos os dias nós podemos conhecer algo novo do Senhor, queridos, e vocês sabem por quê? Porque Ele é o Deus infinito. A palavra Isaías 57 diz: eu sou o Senhor que cavalga nas nuvens, eu sou aquele que habita na eternidade. Ele diz assim: eu sou o que habita na eternidade, e eu sou o que habita também no coração contrito. Que Deus maravilhoso é esse? Tão grande se importa e habita em nós. É esse o nosso Deus. Esse Deus que cavalga nas nuvens. O Tozer diz, olha aqui para vocês verem. Nós imaginamos que Deus habita no universo. Vocês concordam comigo? Mas não. É o universo que habita em Deus. É o universo que está contido em Deus, porque tudo é Deus. É Ele, é esse Deus maravilhoso que nós servimos. O universo está contido em Deus. Deus é maior que o universo. Deus é maior do que os céus, as galáxias, do que tudo que a gente vê. E é esse Jesus, esse Deus, que nos chama para sermos discípulos dEle e renunciar a nós mesmos e negar a nós mesmos.
Mas eu só posso, querido, eu só consigo obedecer isso quanto mais a minha revelação da grandeza de Deus, quanto mais eu sou capaz de renunciar, de abrir mão, abrir mão dos meus interesses, das minhas vontades, muitas vezes abrir mão dos meus sonhos, abrir mão dos meus confortos, abrir mão daquilo que eu planejei para a minha vida, abrir mão de pessoas, abrir mão de lugares, abrir mão de relacionamentos. Renúncia. O Evangelho, ser discípulo de Jesus, significa que nós precisamos renunciar. Colossenses, eu quero ler Colossenses 1,16. Esse versículo é o nosso versículo da cantata. Esse versículo, ele diz, ele é lindo, maravilhoso. Vamos ler? Diz assim: por meio dele, todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, soberanias, potestades, tudo, fala comigo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo, tudo. Queridos, a minha oração nessa noite e nesses dias que nós estamos falando sobre nunca foi sobre nós, é que Deus traga um novo entendimento no seu coração sobre tudo foi criado por Ele e tudo foi criado para Ele. Você, eu, fomos criados para Ele. Tudo foi criado por Ele, inclusive eu e você. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não fui criada para casar. Eu não fui criada para ser mãe. Eu não fui criada para ser pastora. Eu fui criada para Ele. Para Ele. Aprove ao Senhor me presentear com um esposo, me dar 2 filhos, me tornar uma pastora para cumprir os planos dEle, para glorificar o nome dEle. Você foi criada para Ele. Você foi criado por Ele. A mensagem que eu quero dizer para vocês hoje é: nós nascemos para Ele. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga assim: eu nasci para Deus. Eu nasci para Deus. Você nasceu para Ele, querido, querida. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Você nasceu para ser cooperador de Deus no plano dEle de redenção da humanidade. Você nasceu para cooperar com Ele, porque um dia nós estaremos novamente com o Senhor Jesus para sempre. Você nasceu para Ele. Francis Chan. Quem aqui já leu Francis Chan? Poucas pessoas. Francis Chan, eu vou citá-lo agora no livro Louco Amor. Ele diz assim, ele fala que ele tem a impressão que nós cristãos, nós vivemos crendo que é Deus quem existe para nós e não nós que existimos para Deus. Ele fala, eu tenho a impressão de que é como se Deus existisse para nos servir. Deus existisse só para nos dar coisas. Deus existisse para que nós fôssemos felizes. Queridos, essa é uma mudança drástica na nossa forma de pensar. Quando nós pensamos que Deus nasceu para nós e não nós nascemos para Deus. Posso continuar? Acho que posso, né? Não sou eu não, né? Acho que não. Estão ouvindo? Então, essa é uma inversão perigosa, quando nós achamos que é Deus que existe para nós.
nós nos posicionamos de forma indevida diante dele. A ordem é: nós nascemos para ele. É claro que Deus nos dá todas essas coisas. Deus nos dá os nossos desejos, os nossos sonhos. Deus nos dá coisas, Deus nos dá a vida, Deus nos dá a saúde. Mas deixa eu dizer para você, Ele não existe para isso. Deus existe desde antes. Somos nós que existimos para Ele. Francis Chan, ele continua, ele dá um exemplo assim. Imagina, vocês estão aqui comigo ou não? Então tá, esse barulho não vai nos dispersar, amém? Ele diz o seguinte: imagine você que se nessa pequena fração de tempo que nós vivemos aqui na Terra, talvez 100 anos, né? Talvez 110 anos, nós vamos viver aqui nessa terra, aqui é passageiro. Ele diz assim: imagina que se nós comparássemos essa pequena fração de anos que nós vivemos aqui na terra, de tempo que nós vivemos na terra, com um filme. E ele segue, imagina comigo aqui vocês, ficam aqui imaginando comigo. E ele diz assim: imagine que você, Sandra, que você, Zé Henrique, que você, Guilherme, que você, Isaías, me perdi no S. Cada um de vocês, cada um de nós, somos convidados para sermos figurantes em um filme. E nós aceitamos o convite. Nós aceitamos o convite de ser figurante nesse filme. E nós falamos: caramba, esse filme é sobre a minha vida. E eu fico entusiasmada, e eu começo a convidar parente, eu começo a convidar meu pai, minha mãe, e eu alugo um cinema, e eu falo para essas pessoas assim: olha, o filme que vocês vão ver é sobre a minha vida. E no filme ele é um figurante que aparece apenas um pedacinho da nuca dele. Ponto. Numa pequena fração de tempo que nós vivemos aqui na terra, aparece uma pequena fração, uma pequena parte da nossa nuca. Nós vivemos achando que nós somos os protagonistas da história, mas quem é o protagonista da história é Jesus Cristo. Não somos eu, não é você, não sou eu. A história é sobre Ele. Nós é que nascemos para Ele. Não é o inverso. Não é o inverso. Renúncias, meu querido. O filme não é sobre a aparição do pedaço da sua nuca numa fração de segundos. O filme é sobre Ele. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre Ele. É tudo para glorificar o nome dEle. Jesus é o maior exemplo de renúncia que nós temos. Lá em Filipenses 2, 5, 6, nós vemos esse versículo, esse capítulo todo, ele é maravilhoso. Mas esse versículo ele diz assim, Paulo fala assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Jesus não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Mas ele, em vez disso, esvaziou a si mesmo, abriu mão da sua glória, assumiu uma posição de servo, de escravo, nasceu como ser humano e na sua forma humana, ele se humilhou. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse versículo fala que Jesus renunciou. Ele é o nosso maior exemplo de renúncia. Ele renunciou à sua glória, renunciou aos seus atributos divinos. Sabe por que ele fez isso? Para cooperar, para cumprir o plano de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, nós somos cooperadores de Cristo. Deus nos chamou para ser cooperadores dele em seu plano. E talvez você pense assim: poxa, mas se é desse jeito, Deus está apenas me usando. Eu não sei quantos pensaram isso aqui.
Eu queria te falar uma coisa. Quantos aqui são pais? Bom, todos somos filhos, né? Deixa eu dizer, quando um pai cuida de um bebê, de uma criança, educa ele, diz para ele para onde ele deve ir, o que ele deve fazer, esse pai está usando essa criança? Ou ele está cuidando dessa criança? Deus está cuidando de nós, queridos. Jeremias 29:11, ele fala assim: sou eu quem sei os pensamentos, os planos de paz que eu tenho a vosso respeito, um futuro de esperança que eu quero te dar, para um fim que você deseja. Deus está dizendo: você nasceu para mim, eu quero te dar um fim que você deseja. Talvez você não faça ideia do caminho, não faça ideia do como, mas eu quero te dar o fim que você deseja. E para nós aceitarmos esse chamado de discípulos, de cooperadores do Senhor, nós precisamos aprender a renunciar, queridos. E essa é uma mensagem boa, porque ela alinha o nosso coração com a vontade do Senhor. É uma mensagem necessária para que nós voltemos para o que realmente importa. Tiago 4 diz que nós somos como uma neblina que começa de manhã e logo se dissipa. Nossa vida aqui é tão passageira. A minha oração, o meu desejo é que o Espírito Santo, aquele que pode nos convencer, homem nenhum pode, mas o Espírito Santo pode. Ele possa te convencer nesses dias daquilo que você precisa renunciar para estar mais perto do Senhor, para se tornar discípulo de Jesus. Quando nós olhamos a vida de Maria, mãe de Jesus, e nós vamos contar essa história no musical de Natal. Quando nós olhamos a vida de José, que se casou com Maria, nós olhamos para ele e nós vemos vidas de renúncia. Quando nós olhamos para os discípulos, quando nós olhamos para Paulo, nós olhamos e vemos que foram homens que renunciaram. E quando Jesus nos convida para renunciar, Ele não está dizendo: olha, só renuncie o palavrão, renuncie, deixe de matar, deixe de roubar, deixe de adulterar. É mais que isso. É mais que isso, meus queridos. Quando você olha o exemplo dos discípulos, dos apóstolos, eles renunciaram mais que isso. Eles renunciaram muitos dos seus sonhos para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Eles abriram mão de conforto, abriram mão dos interesses pessoais dele. Acaso Maria, uma adolescente, não teria outros sonhos para ela? Será que Paulo não tinha outros sonhos para ele? Ele abriu mão dos seus interesses pessoais, porque ele entendeu que essa pequena fração de tempo que ele vive aqui na terra é para ele, para glorificar o Senhor dos senhores, o Jeová, o que é, o que era, o que será, o eterno, o infinito. Jesus nos convida a nos tornar discípulos dele. E para encerrar, eu falei para vocês que nós precisamos ter para nós obedecermos Lucas 9:23, nós precisamos ter uma revelação da grandeza, do poder de Deus, de quem Ele é. E tem uma outra coisa que nós precisamos saber. Nós precisamos saber que o nosso Senhor é um Senhor que nos recompensa. Ele nos recompensa e Ele tem alegria nas recompensas dele. E vocês sabem qual é
a grande recompensa de renunciar aos nossos interesses pessoais, renunciar aos nossos comportamentos que nos distanciam de Deus, renunciar muitas vezes os nossos sonhos ou aquilo que nós planejamos para nós. A recompensa é que nós nos tornamos discípulos de Jesus. Jesus diz assim: aquele que abre mão da sua vida por amor a mim se salvará. Fica de pé. Você foi chamado para ser cooperador de Deus em seu plano, meu querido. Você nasceu para o Senhor. Não foi o Senhor que nasceu para satisfazer as suas vontades. Não foi o Senhor que nasceu para te servir. O contrário, foi você que nasceu para servi-lo. Mas o nosso Pai é muito bom. E Ele nos dá todas as coisas. E Ele tem alegria em nos recompensar. Nessa noite, nesses dias que nós estaremos falando sobre esse tema, a minha oração é que o Espírito Santo te leve a discernir sobre o que você precisa abrir mão, renunciar para ser discípulo de Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria que, enquanto o louvor tocasse ainda baixinho, eu queria que você orasse, você e o Senhor, que você falasse: Senhor, eu estou aberta, eu estou aberto para que o Senhor fale comigo a respeito daquilo que eu preciso renunciar nesses dias. Aquilo que ocupa o meu coração, Senhor, oh Deus, ocupa o teu lugar no meu coração. Que o Espírito Santo, querido, te leve a discernir, a ter percepção. Talvez sejam projetos que você precisa renunciar. Talvez o seu estilo de vida. Talvez sejam amigos. Talvez seja um trabalho que você precise renunciar. Talvez seja relacionamentos, comportamento, talvez um grande amor que te distancie do Senhor, que te tire da presença dEle. Talvez você precise renunciar a uma carreira de sucesso, não sei. Talvez você precise trabalhar menos e ganhar menos dinheiro para ter mais tempo para servir ao Senhor, para se dedicar a Ele, porque você nasceu para Ele. Espírito Santo, ministra em nossos corações, ministra em nossas mentes. Nós queremos, Senhor, aprender a negar a nós mesmos, Senhor, seguir o Senhor. Que eu estou gastando a minha vida, rendendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, rendendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Você para Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz
filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Eu queria convidar Tudo a é igreja, nesse teu. momento, cantando esse louvor, que você se ajoelhasse, querido e querida, no movimento de rendição ao Senhor. Tudo que eu sou é seu. Você cantasse e declarasse: Filho, minha casa, meu dinheiro, tudo, Senhor, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu. Deus, nós te entregamos, Senhor. Tudo é teu. Nós reconhecemos que tudo é teu, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, ó Deus, que nós nascemos para o Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é Senhor, ó Deus, nessa noite eu peço o Espírito Santo, fala conosco a respeito daquilo que nós precisamos abrir mão, negar a nós mesmos, e que venha uma graça especial sobre nós para renunciar, Senhor, para seguir Jesus, Pai, para ser discípulo. Oh Deus, faz isso em nós, Senhor, faz isso na tua igreja, faz isso, Senhor, na Sara Recreio, faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, alinha o nosso coração com os teus desejos e a tua vontade, Pai. minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Se você quiser ir se levantando, pode se Tudo levantando, é teu. mas permaneça cantando, declarando a soberania do Senhor sobre a sua vida, reconhecendo que Ele é Senhor do seu destino, Ele é Senhor da pequena fração de tempo que você está aqui na terra. Oh, tudo é teu, Jesus. Oh, tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Visita-nos, Espírito Santo, nessa noite. Visita-nos nessa noite. Tudo é teu. Vamos, igreja, vamos declarar que tudo é dele. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é seu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Tudo é teu, Jesus. Tem uma atmosfera do Espírito Santo aqui, dos céus sobre nós nessa noite.
línguas, fale em línguas, querido. Adore ao Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos a Tua presença nos convencendo, Senhor, daquilo que nós precisamos abrir mão, nos convencendo, Senhor, nos ajudando, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Ministra em cada um nessa noite, Senhor. Fala com cada um de nós, Pai. Todos nós, em alguma medida, Senhor, temos coisas para abrir mão, Senhor. Oh, Deus, a nossa recompensa é nada mais, nada menos do que o Senhor, Pai. Ah, aquele que tem no seu currículo, Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh, soberano Deus, tudo é teu, Senhor. Oh, ralabaralachaias. Oh, Espírito Santo. Vamos mais uma vez, Léo. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é seu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Você pode erguer suas mãos aos céus, declarar que tudo é dele. E tudo é dele. Declarando, eu vaguei, e eu vaguei. O
obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela Tua palavra que nos instrui. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos para crer no Senhor, Pai. Obrigada pelas Tuas promessas sobre nós. Oh, nós clamamos que nessa semana, Senhor, oh Deus, o Senhor possa se revelar um pouco mais para nós. Que nessa semana nós tenhamos, Senhor, encontros contigo, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que nessa semana o Teu Espírito Santo sussurre aos nossos ouvidos da forma gentil como Ele faz, Senhor, e nos mostre aquilo que nós estamos apegados demais. Oh Deus, aquilo que tem o poder de nos distanciar do Senhor, Pai. Deus, o nosso desejo é de nos tornarmos discípulos de Jesus. Mesmo que para isso nós tenhamos que renunciar, Senhor, a negar a nós mesmos. Oh, Pai, porque essa é a nossa maior recompensa. Ser discípulos do Senhor, do grande Eu Sou, do Jeová. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão com o Espírito Santo estejam com cada um de vocês durante essa semana. E nessa semana o inimigo não pode te tocar, meu querido e minha querida, ele não pode te ver. Por quê? Porque o sangue de Jesus cobre a sua vida, cobre a sua casa. Por quê? Porque tem uma igreja que ora com você e ora por você. E porque você tem semeado na presença de Deus, essa semana o Senhor vai te dar uma colheita sobrenatural. Sobrenatural. Oh, sobrenatural. E eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você.